E aí a aula de hoje vai ser um convite à possibilidade de pensar o próprio pensamento. Mas é uma pergunta, né? A gente fez na semana passada uma investigação sobre se é possível ter ciência, se é possível ter conhecimento sobre a alienação, né? Sobre o que, segundo a psicanálise, bom dia, Cauã. Segundo a psicanálise, a alienação é o que mais nos determina. Enquanto seres humanos, nós somos seres que podem se alienar. A experiência de alienação, segundo Machado de Assis, né, na época dele era assim, é uma experiência de loucura. Né? Você se aliena de si e aí você não está mais compreendendo o seu ser como uma identidade rígida, né? E você pode, então, se compreender como uma loucura em momentos diferentes. Né? Eu tendo a pensar que essa experiência sobre a qual a gente às vezes fala, que é a experiência de transe que tem ocasião nas religiões de matriz africana, mas também nas religiões, nas experiências de pagelança indígenas, a gente tem essa possibilidade de se compreender não como a experiência de pensamento que tem ocasião na filosofia torna possível, mas a partir de uma experiência que talvez os pensadores mais interessantes dessa tradição tentaram nos evocar. Então, o pensamento filosófico, ele, para o senso comum, né, para o pensamento que não é pensamento, que se dá no senso comum, falatório, né, essa experiência que é a experiência de fofoca, às vezes a experiência de alienação, mas uma alienação em preconceitos, né, quando a pessoa se aliena em preconceitos, ela tende a ser violenta, arrogante, e aí é toda uma construção, tanto na história da filosofia quanto nas religiões de matriz africana, como que a gente pode transformar o pensamento violento em uma experiência de paz, para que todos, todas e todes possamos conviver numa certa harmonia. Há uma tendência muito forte, com a qual eu até concordo, em parte, que é a compreensão de que a gente não consegue conversar com fascista. Né? Tem um livro, Como Conversar com Fascista, da Márcia Tiburi, que é uma filósofa amiga minha, inclusive, e ela vai considerar isso, né? Que o problema é você considerar que é possível conversar com fascista, com nazista, né? E aí, quando você acha que é possível, você pode até desconsiderar isso, que é o que é preciso para que a gente possa agora, por exemplo, estar nos permitindo essa experiência de pensamento, né? A gente, como que a gente exige do nosso ser uma postura que é uma postura de silenciamento do próprio espírito para escuta. A gente tem uma experiência de humildade, né? Essa experiência não é o cotidiano dos fascistas, né? Não é o cotidiano das pessoas que são contra propriamente a experiência de pensamento. Então, é uma posição contraditória. Mas eu, assim, pela minha experiência de vida e tudo, tendo a ver o seguinte: a experiência das pessoas que são arrogantes é uma experiência de muito sofrimento. E as pessoas arrogantes, elas não têm clareza com relação a isso, que é o sofrimento pelas quais elas passam. De alguma forma, se trata de uma experiência de compaixão profundamente mobilizadora, a experiência de quem não é violento, de olhar as pessoas violentas com compaixão. É difícil? É. Não é fácil.
Eu até vi um meme essa semana que o meme falou exatamente sobre essa dificuldade, né? Era um meme, era assim, era um gatinho tentando entrar no céu e falando assim, poxa, Deus, me perdoa que eu não consegui amar bolsominions. E aí o gatinho não ia conseguir entrar no céu porque ele não conseguiu superar esse último desafio, que é você não odiar quem tem como mobilizador mais fundamental o ódio, a violência. E você conseguir perdoar essas pessoas que às vezes são contra nós, né? São pessoas que existem, passam por uma existência aí de serem violentas e que, de alguma forma, são atravessadas por uma experiência muito mais, digamos, aprisionante. Por quê? Porque elas não conseguem se ver livres da violência. E a gente pode. E aí a gente pode por quê? Porque a gente se dá ao pensamento. Então a aula de hoje, ela vai querer se ater a isso, que é como que a experiência de pensamento, ela lida com aquilo que não é pensamento, de forma que a gente possa, na própria experiência de pensamento, se dar conta dessa possibilidade máxima do pensamento, que é se ver e se destinar à liberdade no ato de se ver. E a gente vai tentar investigar os limites dessa experiência, né? Se é possível ou não. De outra forma, hoje na nossa aula a gente vai se vincular a uma tradição de pensamento, que é o pensamento europeu, para tentar enxergar dentro desse pensamento os seus limites. Que, de certa forma não, de forma inteira, eu quero convidar vocês a encontrar isso, né, de que essa compreensão de que é muito engraçado. É muito engraçado o seguinte, o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, ele considerava ele chegou a considerar uma forma da gente se ver livre do pensamento que, segundo ele, tem origem no platonismo. Então, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, esse pensador que ele próprio vai se intitular homem-bomba, ele é o kamikaze da filosofia ocidental, ele vai considerar a filosofia como um processo que nos adoece. Né? O Nietzsche ele vai ter essa tomada de postura que é propriamente crítica do papel ascético da filosofia socrática. Bom dia, Evelyn. Bom dia. E aí o Nietzsche vai fazer o seguinte, ele vai nos libertar vai buscar nos libertar desse pensamento, que é o pensamento eurocêntrico, de uma forma muito simples. Pelo menos é assim, é a dica que ele traz, né, no pensamento dele, que eu quero trazer para vocês para ver se ele consegue realizar isso, que era o intento dele, né? O intento dele, o desejo dele era o seguinte, mostrar como que na tradição de pensamento ocidental há um mecanismo propriamente a lógica que tende a se estruturar com base num erro. Então, a gente, segundo Nietzsche, todos nós estamos num contexto que é a história de um erro. Que erro é esse? O erro, segundo Nietzsche, é o erro que tende a buscar as causas primeiras, né, daquilo que nos acontece. Então, o Nietzsche vai falar o seguinte, olha, existe um pensamento que é o pensamento sobre a causa e a consequência. Esse pensamento sobre a causa e a consequência nos guia nos limites mais cotidianos do nosso ser, da nossa existência. Então, assim, a gente está aqui, por exemplo, e a gente pensou,
eu vou entrar no link da aula por causa da aula. Então, a causa de eu entrar na aula, a causa de eu entrar na aula, a causa de eu entrar no link é a aula. Então, a causa da gente entrar na internet é a aula. Ponto. Aí o Nietzsche vai falar, não é que a gente entrou na aula, a gente entrou na internet por causa da aula. É a internet que entrou no campo de visão por causa... a causa é o link. Então, a causa do nosso encontro não seria a aula, mas o link. A aula é consequência. Bom, é difícil, parece confuso, mas eu acho que no decorrer da aula vai ficar mais simples. O que o Nietzsche está querendo nos convidar a pensar. Eu acho que o melhor exemplo para a gente entender isso que o Nietzsche está querendo nos mostrar... Bom dia, Laisa. Bom dia, professora. O melhor exemplo da gente conseguir entender isso que o Nietzsche está querendo nos convidar a pensar é o exemplo do desejo. Então, é assim, por exemplo, eu tenho desejo por chocolate. No cotidiano, eu vou pensar, a causa do meu desejo é o chocolate. Então, você tem causa, chocolate. Aí o Nietzsche vai falar, não, a causa do desejo não é o chocolate. A causa do chocolate é o desejo. Ou seja, no cotidiano, a gente tende a pensar que a causa dos nossos desejos se encontram fora dos próprios desejos. Eu sou causada pelo chocolate. E a gente tende a pensar que, como a causa está fora, não é o desejo que causa a coisa, mas é a coisa que causa o desejo. E aí ele vai falar, olha, isso é um equívoco que tem origem na história da filosofia. Tem origem no platonismo. Repetindo, a tendência nossa é a gente pensar que a causa do nosso desejo, ela está fora da gente. E ele nos convida a ver que, na verdade, o chocolate, ele é causado pelo meu desejo. A causa está no desejo e não na coisa fora do desejo. E aí o Nietzsche vai falar que isso é a história de um erro. Por quê? Porque o primeiro a pensar assim, a buscar as causas, foi, segundo o Nietzsche, o Platão. E o Platão, ele realizou isso, que é pensar as ideias como causa. E aí, o que o Platão teria feito? Olha, ele pensou que se a gente se atém ao fluxo das percepções sensíveis, a gente não consegue pensar. O pensamento, ele só começa quando a gente consegue se ater àquilo que é eterno. Aquilo que é perfeito. Então, assim, o Platão teria sido esse primeiro pensador que se dá conta de que as percepções sensíveis, elas são passageiras. E que se você se atém apenas às percepções sensíveis, você não vai adquirir aquilo que você precisa para poder pensar. É como se você precisasse de um porto seguro a partir do qual você pode enxergar.
os fenômenos como passageiros. Então, você precisa, digamos, de um paradigma, né? Você precisa de um porto seguro ou de uma base, né? A partir do qual a realidade pode ser situada. Vocês vejam bem, o Platão, ele vai ter... Aliás, nem é o Platão, né? As personagens de Platão vão ter uma série de argumentos para justificar e para compreender as ideias como causas primeiras da realidade. Uma das justificativas é essa, que eu estou falando para vocês, a compreensão de que os fenômenos, eles se transformam. E se você fosse ater aos fenômenos, você não vai conseguir compreendê-los. Você precisa de um paradigma que o Platão vai compreender, né, sobretudo através da personagem Sócrates, mas também de outras personagens. Ele vai compreender a eternidade das ideias é maravilhosa porque essa eternidade nos permite enxergar a mobilidade de todas as coisas, das coisas, de uma forma geral. E aí ele vai ter muitos argumentos, por exemplo, o argumento de que para você construir uma cama, você precisa da ideia de cama, né? O marceneiro, ele só vai conseguir construir a cama a partir de uma ideia de cama. Ele pode, no decorrer da construção, não alcançar o intento. Então, ele está querendo construir uma cama e ele não consegue o pé da cama. E aí ele vai ter que construir um sofá. Mas a ideia da cama não se alterou. A ideia permaneceu intacta, digamos, imóvel. E aí pode ser que a coisa não tenha conseguido realizar-se a partir do objetivo, digamos, né, do marceneiro. Bom dia, Jorge. A gente está buscando entender a crítica que o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, faz à história da metafísica. Ele compreende que a história da filosofia como um todo se realiza a partir de um erro. A história da filosofia, segundo Nietzsche, é a história de um erro. E o que ele vai falar que é esse erro? O erro é o próprio modo do pensamento se voltar para buscar as causas de si próprio. Então, assim, a gente está pensando o pensamento. Como que o Platão, na figura das personagens que ele coloca em diálogo, como que o Platão nos levaria a pensar o pensamento? Ele vai falar, olha, se você se atém ao âmbito do sensível, ao âmbito dos fenômenos, você não vai conseguir pensar o pensamento, porque os fenômenos se transformam. As coisas mudam no âmbito da percepção sensível. É preciso que eu compreenda a ideia da coisa, porque a ideia da coisa é imóvel. A ideia de cama vai ser sempre cama, vai ser uma ideia só, uma ideia perfeita. E aí a coisa que o marceneiro esteja trabalhando, a coisa pode até se transformar e não alcançar o intento da coisa. Então eu tenho lá digamos assim, eu tenho um livro e eu preciso dormir. Eu vou pegar esse livro e vou transformar esse livro numa cama. Pode ser que eu não consiga. Se eu não conseguir, o problema é da coisa e não da ideia. Isso segundo Platão. Então, Platão vai falar, olha, a ideia ela é sempre perfeita e eterna. E isso é fantástico, porque eu posso sempre me voltar para uma ideia que vai estar lá sempre me ajudando na medida em que eu precisar dela para construir as coisas. A ideia vem sempre antes de mim e elas estão lá perfeitas, eternas, né, para me ajudar a pensar. Esse pensamento, ele começa muito bem, como se fosse por um espanto, né? Poxa, que incrível, eu posso sempre utilizar das ideias para pensar, que fantástico. Mas ele vai ter pernas curtas. Por quê? Porque Aristóteles, o discípulo de Platão, vai ser o primeiro a enxergar a fabiabilidade. Como é que se fala?
o caráter falível desse pensamento. É um pensamento falível, né? Que assim seria o ápice do pensamento de Platão, o mais importante desse pensamento. O Aristóteles vira e fala: não, isso aí é falível, isso aí talvez seja até mesmo uma falácia. Que é o seguinte: o Aristóteles vai compreender que não são as ideias causa da realidade. Muito pelo contrário. As ideias são causadas pela realidade, né? O Aristóteles vai oferecer essa crítica ao pensamento de Platão num livro chamado Metafísica, que compreende aí meta, quer dizer além, física, quer dizer natureza. Os padres da Igreja Católica, no século III, quando eles estão separando as obras de Aristóteles, eles vão agrupar as obras que falam sobre a física numa estante e eles vão separar da física os livros que falam sobre algo que é fora da física, que seria propriamente as condições de possibilidade da física. E aí vai se chamar metafísica. Todos esses assuntos que se voltam para pensar as causas. O curioso da história é que, apesar desse nome vir depois, né, bem depois, 600 anos depois de Platão, vai surgir a palavra metafísica. Na filosofia, a gente costuma dar licença com relação a isso, a gente pede licença, né, aos autores, para fazer armar, né, a gente se arma de uma estratégia que pode ser considerada como uma estratégia anacrônica. Né, o que quer dizer anacrônico? É fora do tempo, né? Cronos é tempo, um tempo específico, que é o tempo do Deus, Cronos, né? E aí anacrônico é fora do tempo. Então a palavra metafísica, ela é anacrônica, porque ela surgiu muito tempo depois da filosofia grega, mas a gente costuma utilizá-la para se referir ao pensamento grego. A metafísica grega, o que seria? Seria justamente esse pensamento que se volta para as causas da realidade. E ainda que Aristóteles compreenda que as ideias não são a causa da realidade, mas as ideias são causadas pela realidade, ele está em sintonia com o pensamento que busca as causas. Então, por exemplo, naquele pensamento sobre o chocolate, a tendência é eu pensar, segundo, em conformidade ao pensamento de Platão, que você tem a ideia do chocolate, a ideia perfeita do chocolate. Sempre que eu tiver desejo, eu posso me voltar para pensar, poxa, eu estou com desejo de quê? Ah, poxa, eu sempre tenho desejo de chocolate. A ideia de chocolate é muito recorrente, é uma ideia perfeita. Em Aristóteles, ao contrário, eu vou pensar assim, não, eu estou com fome, é a minha fome que traz aí a ideia de chocolate à tona. Então, é a fome, ou, digamos, a praxis, né, da vontade de comer, que traz a ideia de chocolate. O Nietzsche vai falar, olha, isso aí é um erro. É, digamos, um modo... Então, exatamente, Matheus. O que o Nietzsche vai falar? Quando você está tendo essa experiência de buscar as causas, você não se dá conta de que se trata de uma experiência de buscar as causas, que você tende a ver como fora da experiência. Então, o Platão, ele faz assim, olha, eu vou pensar as causas como as ideias. Então, as ideias são as causas da realidade. Só que ele não... ele toma o partido da compreensão de que a experiência de buscar as causas, ela permite uma experiência que não é uma experiência passageira. Por quê? Porque é uma experiência sempre passível de ser retomada e, digamos que a própria experiência, o olhar às ideias, né, o se voltar para as ideias,
segundo Platão, é um se voltar para algo que está fora da experiência, que é a ideia. Se a ideia tivesse no âmbito da experiência, ela seria passageira. Como eu tenho ideias que são eternas, eu posso me dar conta de que há algo que não está na experiência passageira. O problema também é que você tem muitas palavras no grego para experiência. Né? Você teria aí a palavra dianoia. Dianoia parece paranoia, mas não é não. Dianoia é a experiência da matemática. Dianoia é a experiência da matemática. Então, por exemplo, eu tenho a experiência de somar 2 mais 2. 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Sempre. Ou seja, é um pensamento universal. Eu posso estar aqui no Brasil, eu posso estar na Amazônia, que 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Esse argumento da matemática, ele é muito usado por Platão mesmo para dizer sobre a eternidade do pensamento. Se eu tenho acesso a um pensamento que é universal, ou seja, que vale para todos, todas e todes, ainda que seja uma questão se todas e todos está no pensamento dele. Mas se eu tenho um pensamento universal, e aí eu posso falar não só da matemática, mas eu posso falar da justiça, e aí quando eu saio das matemáticas e alcanço o pensamento sobre a justiça, segundo Platão, eu tenho uma experiência de superação desse âmbito, que é o âmbito do limite da matemática, para alcançar um âmbito que seria imensamente superior, que é o pensamento sobre a justiça. A justiça, para Platão, ela é tão universal e tão eterna que mesmo os animais, eles podem se dar a reflexão sobre a justiça. Né? Tem um experimento que eu acho interessante, que é o experimento realizado com os macacos. O que foi feito? Foi feito um experimento que o macaco ele ganhava uma banana sempre que ele apertava uma palavra, um botão que falava uma palavra. E aí isso se repetia tanto que teve uma hora que pararam de dar a banana. E aí ele achou injusto. Aí ele reclamou. Isso teria a capacidade de nos mobilizar para a compreensão de que a justiça é universal e afeta até mesmo, atinge ou causa, né, o movimento até dos macacos. E aí tem esse, digamos, problema, né, ou solução, que é o seguinte: quando a gente está dentro do pensamento, buscando o pensamento junto com o filósofo, é muito importante a gente compreender o que ele está falando. E aí pode ser, inclusive, que o Platão estivesse querendo nos chamar a atenção para algo sensacional, que é a própria existência das entidades que ele vai chamar de invisíveis no momento que a gente não consegue enxergar. Então, assim, lá no Timeu, que é uma obra extremamente mística, ele vai considerar, assim, a personagem do Timeu, ele vai falar, olha, ele está nos convidando à experiência de enxergar os deuses, e ele vai falar, olha, para você conseguir chegar na experiência de enxergar os deuses, a gente que no cotidiano a gente não tem essa experiência, né, no âmbito do senso comum, melhor dizendo, pode ser no cotidiano, né, mas não do senso comum. No senso comum, essas entidades elas não são visíveis. Aí ele vai falar, olha, a gente precisa de um método para conseguir ver os deuses. E ele vai chamar esse método de filosofia.
Então, aí tem uma experiência. E as ideias, elas são, digamos, nesse contexto, quase que um pretexto para a gente conseguir ver os deuses. Ver, sobretudo, porque ele está ali no âmbito do pensamento, que é um pensamento do visível. Então, assim, eu acho fantástico, né, essa mobilização da possibilidade da gente se abrir para o âmbito do sagrado na obra de Platão. Né? E aí, o que o Nietzsche vai falar é que ele vai levantar essa crítica. Bom, quando você está nessa experiência de busca das causas, você está se distanciando da experiência genuína, que é a experiência do pensamento. De alguma forma, o problema é que a gente tende a herdar essa propensão a pensar as causas como se elas fossem, de fato, alcançáveis, e a gente não consegue mais pensar isso que seria a busca das causas primeiras, porque imediatamente esse pensamento nos pega e nos distancia da possibilidade de pensar genuinamente ou autenticamente. E aí o Nietzsche vai falar, olha, quando a gente está buscando a verdade, a gente não se dá conta de que a verdade nos está buscando. E isso é um problema. Como que a gente consegue se libertar do pensamento que seria um erro, que é o pensamento da busca das causas primeiras? O Nietzsche vai falar, olha, é muito fácil. De fato, você pode fazer isso sempre. Você pode inverter a lógica, que é uma lógica que acaba sendo a lógica do nosso pensamento cotidiano. Por exemplo, está ventando. Quando eu olho a árvore, eu vejo as folhas balançando e eu tendo a pensar a causa do movimento das folhas ser o vento. O que o Nietzsche fala é, não, você vai pensar o seguinte, você vai pensar a causa do movimento como sendo as folhas. E aí as folhas surgem com uma cor diferente. Por quê? Porque você conseguiu se distanciar dessa forma de pensamento que tende a ver causa e efeito, causa e consequência de uma só forma. E aí você conseguindo inverter isso, você se liberta dessa prisão que é o pensamento ocidental, cujo fundamento é Platão. E aí, como que o Nietzsche vai fazer? Ele vai falar, olha, existe um método, então, esse método é a inversão da lógica, e o Nietzsche vai consumar esse pensamento na sua última obra, que ele morreu antes de conseguir publicar e até finalizar, que se chama Vontade de Poder. A gente até já comentou essa obra aqui, que é a obra em que o Nietzsche vai consumar esse pensamento, que é o pensamento do perspectivismo. Né? Que é um pensamento que, inclusive, se encontra assim, como pano de fundo da antropologia brasileira contemporânea, a consideração de que existem várias perspectivas sempre, e essas perspectivas estão em luta. Então, por exemplo, no âmbito do pensamento do Viveiros de Castro, que é um antropólogo genial, né, que vai oferecer aí o convite a pensar o perspectivismo indígena, que seria o seguinte: na experiência indígena, você pode vir a ser um animal. Então, quando a gente está, por exemplo, vendo um pássaro, a gente pode ser o pássaro, a gente pode estar dentro do pássaro e ser o pássaro. Né? E aí você tem a experiência de ser pássaro. Homem ou mulher pássaro. Eu gosto muito de ouvir a fala dos pajés justamente por causa disso, porque assim, todo pajé, toda pajé, ele tem um animal de força. E aí você pode ver esse animal de força quando o pajé está falando. Então, eu tenho o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena do povo Krenak, que eu tenho
por quem eu tenho muita admiração, né, parente, ele fala assim, quando ele está falando, ele tem uma experiência que é o de javali, o que eu acho curioso, porque o javali não é um animal muito, assim, fácil da gente encontrar. E aí, o que a gente pode ver é que quando ele está falando, de vez em quando ele vira javali. E aí ele tem uma experiência, assim, sabe, o javali, ele respira. E aí vocês estão convidados. O pajé ele pode ser uma cobra, ele pode ser um javali, ele pode ser uma onça, né, um pássaro. E eles têm essa experiência de convidar o animal para ser junto quando eles precisam. Então, é uma experiência muito libertária dessa concepção contemporânea, né, a experiência de ser separado da natureza. Para o indígena, ele é natureza. Né? A gente é natureza. Então, tem essa construção no pensamento do Viveiro de Castro, dessa compreensão de que nas tribos indígenas você se dá a possibilidade de se ver e de se ver e de não se ver, né? Na medida em que quando você está se vendo um animal, você não está se vendo, mas é um animal que está te vendo, e aí você está se vendo como um animal, mas você não é mais você. Então, é uma experiência bem louca, mas bem radical. No Nietzsche, você talvez não tenha essa radicalidade toda que existe, né, no pensamento indígena, mas tem um pensamento talvez seja tão radical quanto, que é, por exemplo, numa obra como Vontade de Poder, ele vai ilustrar isso, né, que tudo é vontade de poder, e que existe o pensamento que é saudável, o pensamento que é alegre, o pensamento que é forte, fortaleza de saúde e bem-aventurança, que é o pensamento que conseguiu se libertar da lógica da busca das causas primeiras, como sendo o próprio objetivo do pensamento. E aí o Nietzsche vai, então, nos convidar a sempre estar nessa experiência de abolição da lógica, que é uma lógica cujo movimento é eurocêntrico, que é a lógica da busca das causas como o ápice do pensamento filosófico, ápice da filosofia. O curioso é que a gente sabe que o Nietzsche é alemão, branco, azedo. E aí é como se ele estivesse falando, olha, é preciso a gente saltar esse pensamento que é o meu, é o próprio pensamento dele, que a gente consiga abolir esse modo de pensar, que é o pensamento eurocêntrico, e ele sendo europeu, branco, azedo. Então, como que o Nietzsche é, digamos, suicida, né? Ele tem um pensamento meio suicida, que é ele conseguir se abolir daquilo que, de certa forma, mais o constituiu. Então, permanece uma questão, será que o Nietzsche conseguiu realizar esse intento, né, de conseguir superar a metafísica a partir do pensamento de vontade de poder? É uma questão. O Heidegger, o filósofo Martin Heidegger, vai dizer que não. Tem um livro que se chama Nietzsche e Heidegger, que vai ser, assim, digamos, uma verdadeira luta de gigantes, né? É o pensamento do Nietzsche contra o pensamento do Heidegger, e o Heidegger vai falar, olha, quando o Nietzsche ele erige o pensamento da vontade de poder como o pensamento que superou a metafísica, ele está mais do que ninguém dentro dessa metafísica. E ele vai falar, olha, não existe diferença nenhuma entre o pensamento de Platão, que busca as ideias, que se atém às ideias como causa, e o pensamento da vontade de poder, que, no fundo, pode até não falar que não é um pensamento de busca das causas, mas que, quando afirma a vontade de poder como essencialmente aquilo que nos constitui a todos, independente do caráter ontológico da nossa presença. Então, por exemplo, o gato é vontade de poder e não é uma vontade de poder superior à minha que penso. O gato e eu somos sempre vontade de poder.
e ele pode me matar, inclusive, o que ia fazer mostrar que ele tem mais força do que eu. Mas eu não sou superior ao gato, né? Isso é a arrogância do homem branco, se colocar como superior aos animais. E o Nietzsche vai falar, não, eu e a mosca temos a mesma densidade ontológica, sem que ele use a palavra de ontologia. A ontologia não faz parte do vocabulário dele. Então, melhor dizendo, temos o mesmo grau de perspectiva, o mesmo grau de participação na verdade, porque a verdade é uma criação. E aí o Heidegger vem, e como que numa experiência assim de gato e rato, né? O Heidegger vem e fala, não, o Nietzsche, ele é o último panteão defensor de uma metafísica, digamos, uma metafísica moribunda, que é essa metafísica que passa pela experiência de busca das causas primeiras. Só que o Nietzsche, ele fala que não está buscando causa, porque ele considera que a vontade de poder é tudo. Você não precisa buscar uma causa fora da vontade de poder, que a vontade de poder é tudo. Mas não tem quase nenhuma diferença entre a noção de vontade de poder da noção de ideia platônica. De outra forma, a consequência vai ser sempre a mesma. A consequência vai ser essa orientação do pensamento que se atém a uma causa. Ainda que a causa que o Nietzsche vai falar seja uma causa que não... ela é mais forte, digamos que o negócio que é isso. O pensamento ele é mais forte quando ele não se volta para buscar as causas. Por quê? Porque o pensamento de buscar as causas enfraquece. Então, qual é a solução que o Heidegger nos oferece para compreender que é preciso a gente superar a metafísica do próprio Nietzsche? E aí o Heidegger vai oferecer o pensamento do ser aí, o pensamento do Dasein. Ele vai considerar o seguinte, olha, o problema do Nietzsche é não ter conseguido enxergar que o próprio pensamento, ele se esquece de que é pensamento quando ele está pensando. E aí que eu acho muito engraçado, né? É uma brincadeira, de fato, né? A própria imagem que tem para pensar isso, que é o seguinte, o Nietzsche seria como Dom Quixote, que é uma personagem do Miguel de Cervantes, que é uma personagem seguinte, ele, em um determinado momento, ele fica alienado, né? Ele fica louco, e ele se dá conta de que o sentido da vida dele é ele conseguir se ater na luta contra o mal. E aí ele bota um escudo, bota uma lança e vai lutar contra o mal. E aí ele vê um moinho de vento, ele compreende que aquele moinho de vento é um grande monstro. E aí ele vai contra o moinho de vento, luta forte, né? Soca, resiste, e não consegue ver que o moinho de vento era um dragão. Aliás, o contrário, né? Na verdade, o moinho de vento era o dragão, e a gente aqui não consegue ver o dragão no moinho de vento, porque, de certa forma, a gente está preso a uma metafísica que desconsidera o caráter de dragão do moinho de vento. Enquanto o Dom Quixote, sim, teria aí a pertinência de conseguir realizar o destino dele, que é combater moinhos de vento, enquanto a gente fica achando que a gente tem razão. Enquanto que entendeu? Quem tem razão é o Dom Quixote, porque ele consegue deslançar-se, ele consegue realizar-se num destino extraordinário, que é o destino de combatente. Ele é um verdadeiro herói, seja lá o que ele estiver combatendo, mas ele é um herói. E aí o Nietzsche seria essa personagem que ele está nos convidando a ver Platão como um dragão, como um monstro, e nos convidando a nos ater contra esse dragão, esse monstro, para, de fato, conseguir nos realizar, de alguma forma, realizar na nossa existência de uma forma lúdica, né? De uma forma através da brincadeira.
É um pensamento que é capaz de brincar com a sua própria história. O curioso é que o Heidegger vai falar, olha, o Nietzsche ele é o último filósofo de uma história de pensamento que acredita que é possível superar a si mesmo. Só que o Heidegger também, ele vai estar nesse compromisso de buscar a superação do pensamento. Eu adorei o comentário da Evelyn. Ele é doido. Mas ele gostaria muito de ser nomeado como doido. Por quê, Evelyn? Porque ele compreende que, assim, são as pessoas que se orgulham da sua própria sanidade, pessoas malvadas. Então, ele está querendo mostrar assim, olha, existe toda uma história de pessoas, e a gente aqui no Brasil tem muito disso, né? Pessoas que se vangloriam da razão. Que elas acham que as outras pessoas são doidas e elas só que têm razão. Aí ele vai falar, não, é melhor ser doido do que ter razão. Acho que tem uma música assim. Eu prefiro ser... como é que é? Do Raul Seixas. Essa metamorfose ambulante. Isso aí. Eu prefiro ser... A minha voz é ótima. Essa metamorfose ambulante. Exatamente isso, é o que o Nietzsche vai querer. Ele prefere ser uma metamorfose ambulante e poder, inclusive, combater aquelas pessoas que acham que não são metamorfoses ambulantes e que erigem, constroem uma história, que é a história da razão, que vai levar-nos todos ao fim. Porque enquanto a gente está buscando a causa, a gente não se dá conta da maravilha que é o simples estar. E aí a gente busca as causas e não se dá conta de que está destruindo o mundo, que está levando o mundo todo para o cadafalso, na medida em que a gente fica buscando sarna para se coçar, de alguma forma. A metáfora é muito pertinente, porque justamente, o que quer dizer essa expressão, né? Sarna para se coçar? O exemplo perfeito do pensamento do Nietzsche, porque está nesse âmbito do pensamento da causa e da consequência. Né? Você busca sarna para se coçar. A causa da sua coceira não é a própria sarna. Você quer se coçar. E aí você busca a sarna. A sarna seriam as ideias no pensamento de Platão. Né? Você quer ficar buscando ideia. E aí você inventa as ideias para ficar buscando as ideias. E não se dá conta das consequências deletérias, absolutamente perversas, que é essa eterna busca que fica todo mundo, digamos, na história europeia, buscando as causas, sem se dar conta de que a busca das causas é doentia, é uma busca doentia, nos leva a ficar todos doentes. E aí o Nietzsche, ele quer falar, como que ele dá um grito e fala, não, isso é loucura, a loucura é você não ver loucura nisso que falavam que era a razão. A razão é a maior loucura, segundo Nietzsche. E você não conseguir ver a loucura da razão é você comprar uma roubada, que é a história de um erro. Né? A história de um erro é essa roubada aí de ficar buscando causa, ou como é que fala também, tem a experiência de... buscando sarna para se coçar. Só que vem o Heidegger e fala, não, o Nietzsche, ele está na mesma história, ele é refém da mesma circunstância que ele está criticando. E aí o Heidegger vai falar, não, o que a gente pode realizar aqui é o pensamento. E saber que o pensamento, ele tem uma dinâmica, digamos, né? Ele tem um modo de se realizar que nessa história, que é a nossa história, se realiza a partir de um equívoco. Que é o seguinte, quando a gente está pensando, a gente se esquece que o pensamento, ele é uma abertura, é uma possibilidade de abertura, né? O pensamento para o Heidegger vai ser possibilidade de possibilidade. Eu posso me destinar ao pensamento, mas eu posso me destinar a fazer um pão. Isso é como que tem o mesmo teor de realização de destino.
Então, é uma possibilidade, o pensamento é uma possibilidade. Entre outras. Nem mais genuína, nem menos genuína, é uma possibilidade. E aí, o que ele vai falar? Olha, é uma possibilidade de abertura. E é uma possibilidade perigosa, porque, justamente, quando você se dá ao pensamento, você não se dá conta de que está pensando. E que esse pensamento, ele pode se fechar. Ele pode se orientar não para a abertura, mas para o fechamento. E isso é muito perigoso, porque quando a gente compreende o pensamento como uma atividade ou uma atitude de fechamento, a gente não consegue realizar destino e saúde, digamos assim, né? Para abusar um pouquinho do pensamento do Heidegger. Por quê? Porque justamente a gente está pensando e o pensamento, quando ele não é visto como abertura, ele não se dá conta de que ele aconteceu ou que ele acontece em virtude do ser. E aí o Heidegger vai nos convidar a pensar essa noção que ele chama de diferença ontológica. Uma diferença ontológica. Qual é a diferença ontológica? É a seguinte, quando a gente pensa, a gente é aí, então a gente é ser aí, que ele chama em alemão de Dasein, da quer dizer aí, Sein é ser. Então é ser aí, né? Dasein. O ser aí, ele só é ser aí porque antes, durante e depois tem o ser, que é a totalidade que torna possível a gente ser aí. E aí o problema é que quando a gente é aí, a gente tende a se esquecer do ser. E segundo Heidegger, isso aconteceu durante toda a história da filosofia. O que aconteceu na história da filosofia é que a gente estava pensando o pensamento e se esquecia de que esse pensamento ele só tem lugar no ser. E é essa tarefa de pensamento que precisa ser realizada para a gente poder superar essa história. A gente se dá conta de que o pensamento, ele propriamente tem origem e lugar no ser. O ser vai ser o tempo e espaço, né? O tempo e espaço. Eu acho muito engraçado tudo isso, porque, justamente, vê se vocês também não acham engraçado. É assim, o Platão veio e falou, olha, a gente precisa das ideias, porque senão tudo vai ficar se transformando e a gente não vai conseguir pensar. Vem o Aristóteles e fala, não, são as ideias que precisam da gente, porque se a gente não existir e precisar das ideias, elas nem vão existir. As ideias é que precisam da gente. Aí vem o Nietzsche e fala, olha, esse lance aí de ficar buscando ideia, isso aí adoece todo mundo. A gente nem precisa das ideias, nem as ideias precisam da gente. A experiência, ela é transformação. Eu prefiro ser transformação ambulante, uma transformação ambulante. E aí o Nietzsche, ele vai ter essa experiência. Tem uma hora que ele fica doido mesmo, né, pessoal? Ele tem a experiência de ficar doido, ele já conheceu, ele, digamos assim, ele se tornou um filósofo extremamente conhecido, famoso na Alemanha, e aí nesse exato instante em que ele vai ser famoso, reconhecido, assumido como um filósofo extraordinário, ele vai ter uma experiência de loucura e vai abraçar um cavalo. Aí ele vai ter essa experiência de abraçar um cavalo. Na pagelança indígena, né, no xamanismo indígena,
Você abraçar um cavalo é você ser o cavalo, aí você se dá conta disso que é o mais interessante, né? Que é você poder ser um cavalo, ou uma onça, ou um pássaro. Então, na lógica do pensamento da pagelança, do xamanismo, o Nietzsche, quando ficou doido, é que ele começou a se realizar como isso que é a aventura do xamã, que é você poder ser um animal, e você sendo um animal, talvez você não consiga se dar conta de que está sendo no momento em que você está sendo, mas a liberdade se dá. Num tempo que é um tempo muito diferente do tempo da maioria das pessoas, que é o tempo do animal. Também o cheiro do animal, né? Tem toda uma estética aí, a estética do animal. E, por sua vez, vem o Heidegger vira e fala, olha, o Nietzsche, ele está totalmente vinculado à história que ele está criticando. Porque ele, quando ele vem e fala que existe uma experiência, que é a experiência do perspectivismo, ele não se dá conta de que ele está elegendo a experiência do perspectivismo como mais importante, como mais interessante. E, nesse momento, ele se compreende como melhor do que os outros. O perspectivismo é melhor. O Heidegger vai falar, não, o perspectivismo não é melhor. Nada é melhor. O que vai acontecer é que a gente vai acabar com o planeta achando que pode ficar nessa brincadeira de dizer que um que é melhor que o outro. Olha, não tem um melhor que o outro. Há o ser. E aí você pode se dar a compreensão de que quando você está compreendendo o tempo da compreensão, ele é um tempo exíguo frente ao tempo do ser, que vai ser sempre o ser. Ou não, ou você não vai se dar conta disso. Pior para você. Mas, assim, essa experiência de abertura do pensamento proposta por Heidegger é uma experiência de pensamento que vai ser colocada pelo Zen Budismo, né, a experiência do Zen Budismo. Tem uma conversa do Heidegger com os Zen Budistas, o Buda, né, que seria, assim, pelo menos os discípulos de Buda, que colocam que a experiência de pensamento do Heidegger é idêntica à experiência de pensamento do Buda, que se volta para a meditação e que, através de muito tempo de exercício de meditação, consegue realizar a essência propriamente do nosso ser, que é, de certa forma, de poder superar toda a diferença de tempo e espaço para nos realizar como ser. Então, não existe mais diferença entre ser e nós, no mais radical dessa experiência. O ser somos nós. Mas quando nós não nos damos conta de que somos, né? É uma experiência de superação, exatamente disso que pode ser até então. E aí é muito legal essa conversa, né, entre o budista e o Heidegger. Ultimamente eu tenho me dedicado muito a pensar a influência do que a gente pode ver que é próprio do pensamento do candomblé, dessa experiência de se permitir ao transe, né, que é o transe a partir da qual as entidades das religiões de matriz africana podem conversar com a gente, como um exercício de abertura. E agora eu vou convidar vocês a assistir a fala de uma artista, que é Ariel Revignet, como que na experiência de arte dela, de alguma forma, repercute esse pensamento, que, de certa forma, assim, é um pensamento que não se quer ser pensamento, né? É um pensamento que não quer ser pensamento, na medida em que compreende que todo pensamento tem uma história,
e que a história do pensamento é extremamente perniciosa, porque nos condiciona a uma lógica que dificilmente a gente consegue superar quando a gente já está no movimento dela se realizar em nós. E aí, talvez só dançando que a gente consiga se superar essa lógica. Ou rindo, porque eu acho engraçado. Eu acho engraçado esse movimento de um achando que é melhor do que o outro e de todos sendo perpassados por uma mesma cegueira, que é a cegueira de não conseguir se enxergar. De alguma forma, quando a gente justamente consegue se ver superando isso, sem achar que é presunção superar isso, é apenas aí que a gente se dá a uma experiência que é deixar se tomar pelas entidades que são muito maiores que a gente e que de alguma forma conseguem nos mostrar o pouco tempo que a gente está na Terra para se dar ao luxo de compreender que a gente é importante. Né? E aí eu acho engraçado. Eu acho que mas é uma experiência de rir mesmo. Tava lá o Platão achando que era super radical. Aí veio Aristóteles e falou, não, radical sou eu. Aí depois veio Nietzsche e falou, não, peraí, radical mesmo sou eu. Aí veio Heidegger e falou, não, quer a radicalidade? Eu que vou mostrar a radicalidade. E aí ele vai falar, poxa, não sou eu mostrando, é o pensamento só, é o ser acontecendo. E aí até hoje a gente está nessa seara. Bom, pode ser que o ser seja superior e aconteça, mas de fato o mundo vai acabar. E o Heidegger foi o que mais falou, né? Que o mundo vai acabar mesmo. E que o mundo acabando, né? Somos nós acabando. E que não tem saída. Porque a época que nos constitui, essencialmente, é uma época da cegueira. E aí a gente, de alguma forma, fica cegos, achando que está com óculos geniais. E, de alguma forma, tem uma experiência também, que é uma experiência de nos apartar, né, do que talvez seja mais interessante, que é essa experiência de estar junto. Então, vamos assistir a fala da Ariel Revignetti. Relação com ancestralidade e espiritualidade. Ela é uma pesquisa autobiogeográfica e nessa investigação das minhas vivências eu busco a relação com ancestralidade e espiritualidade, pensando que a ancestralidade é um processo do agora e do futuro. Eu busco essas referências para criar. Essas obras que eu criei agora para o EDP, elas são sobre o encontro, que é um encontro que aconteceu a partir de mim, mas que eu penso também que é um encontro ancestral.